Amém, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 é uma carta escrita para a igreja que se localizava lá no Oriente Médio, na terra de Esmirna, a igreja de Esmirna. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, amém? Abra comigo agora no capítulo 3, versículo 10 e 11, capítulo 3, versos 10 e 11, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Amém? Igreja, uma das coisas que nós temos que aprender, e nesses tempos mais ainda nós precisamos ouvir e sempre estar relembrando, sempre estar repassando isso, é aprender a guardar. Guardar o que, igreja? Como nós lemos aqui, ele manda as cartas para as igrejas, e para a igreja de Esmirna, e também para a igreja de Filadélfia, ele fala a mesma coisa: guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa. O que é guardar, igreja? Guardar é manter, para não quebrar. Quando você fala para o seu filho assim, vai guardar isso daí, é por quê? Porque você não quer que aquilo se perca, você não quer que aquilo se quebre, você não quer que aquilo venha trazer prejuízos. Igreja, uma das coisas que nós temos que aprender nas nossas vidas, principalmente a nossa vida espiritual, é guardar. Guardar para que nós não venhamos a perder. Guardar para que nós não venhamos a quebrar. Perder o que, igreja? Perder a nossa comunhão com Jesus. Perder a nossa salvação. Como ele fala lá para a igreja de Filadélfia, a coroa da vida está comigo, e eu dar-te-ei, se você vencer. Eu vou te dar, se você vencer. Igreja, muitas vezes nós esquecemos a quem nós servimos. Muitas vezes, nós estamos vivendo de uma tal maneira que nós achamos que não precisamos de Cristo para nada, não precisamos de Jesus para nada. Eu não sei como é que está acontecendo esta guerra, eu não sei como é que, eu conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia há muitos anos, mas todas as vezes que Israel ia entrar numa batalha, ou não todas, mas a maioria, porque quando eles não oravam, eles perdiam a batalha, eles pediam direção para Deus: nós devemos atacar, Senhor? O Senhor está conosco? Eu me lembro quando Josafá fez uma aliança com um rei muito ruim, Acabe, e ele fala assim: manda chamar os profetas para ver se é lícito a gente ir para a guerra, manda chamar os profetas para ver se a gente pode ir para a guerra. O que é isso, igreja? Era uma pessoa que guardava a intimidade com Deus, que guardava o respeito com o Pai, que guardava a sua vida. Eu não vou tomar uma decisão sem saber a vontade de Deus, eu não vou para uma guerra sem saber se o Senhor não está conosco. E então Acabe manda chamar lá os profetas, e vários, não poucos, e todos profetizam a mesma coisa: pode ir para a guerra, porque Deus já deu a vitória para vocês. Aí Josafá fala: peraí, mas ninguém falou contrário? Não tem mais nenhum profeta aqui, Acabe?
que possa falar para a gente o que Deus quer, porque ele percebeu, igreja, que aqueles profetas eram comprados. Aqueles profetas não falavam a vontade de Deus, aqueles profetas não falavam o que era a vontade de Deus para o povo. Aqueles profetas foram comprados por Acabe e Jezabel. Ele fala assim: manda chamar outro profeta, porque tem que ter alguém para falar da vontade de Deus. Igreja, não eram poucos, eu não me lembro agora o número, mas era coisa de 400 profetas, falando todos a mesma coisa: pode ir para a guerra, porque Deus já deu a vitória. Então, uma pessoa fala assim: ó, existe um profeta aí, que Acabe não gosta muito dele não, mas ele fala da vontade de Deus, então manda chamar esse profeta aí. Aí chega lá Elias, aí ele pergunta para Elias, Elias fala assim: vocês iriam perder a guerra, Deus não deu eles na mão de vocês. Esses profetas aí, ó, todos mentirosos, todos profetas comprados, Deus não deu a vitória para vocês não, mas por causa de ti, Acabe, por causa de você, vai vencer a guerra, você vai voltar com a vitória, mas Acabe não volta, Acabe não volta dessa guerra. Igreja, nós precisamos aprender a buscar a vontade do Senhor. É como eu disse, essa guerra de hoje aí, como ela está acontecendo nos nossos dias, ainda não está escrito quem venceu, quem não venceu, como que foi as estratégias, nós não sabemos como é que foi, mas Israel sempre buscou a direção de Deus. Para quê? Para guardar a comunhão, para guardar a intimidade com Deus. E hoje nós estamos vivendo a igreja morna. Por quê? Porque nós achamos que podemos fazer de qualquer jeito. Um monte de profetas falando em nome do Senhor sobre prosperidade, vitórias financeiras, vitórias na sua empresa, vitórias nos seus negócios. Irmãos, tudo isso é bênção. Coaches ganhando rios de dinheiro falando da palavra de Deus que nós pregamos aqui de graça, e dizendo que você vai vencer, dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo. Legal, irmãos, mas muitos desses profetas são profetas mentirosos, vão te levar para o inferno. Ricos, prósperos, motivados, cheios de autoridade na vida financeira, nos negócios, vão te levar para o inferno. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que você se arrependa, a vontade de Deus é que você ame o seu irmão, a vontade de Deus é que você o busque, a vontade de Deus é que você tenha intimidade com Ele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando para a igreja de Esmirna: guarda-te, para que você alcance a sua coroa, não perca a sua coroa. Ele fala para a igreja de Filadélfia: guarda-te, porque senão eu não vou te dar a coroa, eu não vou te acrescentar, eu não vou te dar aquilo que foi prometido. Ele fala assim: todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por tribulações e tentações, mas ele fala aqui até a tribulação de 10 dias, no capítulo 2, versículo 10, não é literalmente 10 dias, não é literalmente você contar 10 dias, a Bíblia ela é enigmática, ela é provérbios, parábolas. Então o que ela está dizendo para você? É passageiro, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 1 mês, é passageiro, mas aguenta firme, ser fiel, e eu vou te dar aquilo que está guardado para você, eu vou te dar a coroa. Igreja, nós precisamos aprender. Eu quero falar com vocês sobre pessoas que perderam a sua coroa. Inclusive uma dessas pessoas que perdeu a sua coroa, eu preguei aqui. Se vocês procurarem no YouTube lá, vocês vão achar. Não faz muito tempo, faz coisa de 60 dias no máximo.
a rainha Vasti. Quem lembrava dela? Quem lembra dela? A esposa de quem? Assuero. Era a rainha, tinha sua coroa, mas não guardou. A sua arrogância fez com que ela perdesse a coroa. A sua prepotência fez com que ela não guardasse a sua coroa. Sabe o que é arrogância, igreja? Eu até anotei aqui para não esquecer. Atribuir a si direito. Pessoas que atribuem a si mesmo. Não, eu posso. Não, eu vou fazer. Não, eu posso fazer tal coisa. Eu posso tomar tal decisão. Eu posso. Isso é arrogância. Arrogância também é poder. Achar que tem poder, privilégios. Igreja, Vasti foi uma pessoa arrogante. Ela achou que ela poderia deixar de cumprir uma ordem real, uma ordem do rei. E ela não percebeu, e isso muitas vezes o inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele tampa as nossas vistas para que nós não enxerguemos. Ela não percebeu que ela só era rainha porque o seu marido era o rei. Ela não percebeu que ela era subordinada a um rei, que acima dela existia uma outra pessoa, acima do rei somente Deus, mas abaixo do rei, Vasti era só mais uma, que tinha uma coroa, que foi lhe dado uma coroa. Igreja, você pode estar imaginando assim, por que o pastor está falando isso? Onde que isso me encaixa? Romanos, capítulo 11, versículo 18, coloca ali para nós, Arthur. Romanos capítulo 11, verso 18, nós vamos entender o que Vasti tem a ver com nós, nós vamos entender o que a coroa perdida por Vasti tem a ver com nós. Romanos capítulo 11, versículo 18, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta ti. Paulo está falando para o povo romano, para o povo daquela cidade, ele está dizendo assim: não pense que você é melhor que Cristo, porque é Cristo que é a raiz, e Ele que te sustenta, não é você que sustenta Cristo. Igreja, Vasti achou que ela que sustentava o rei, e não era assim, tanto é que ela perdeu a sua coroa, porque ela atribuiu a si direitos que ela não tinha, mas que ela achava que tinha. Igreja, como é que nós estamos vendo a igreja hoje? Eu posso trair minha esposa, não tem problema nenhum, não é assim? Eu posso ir no bar beber, problema nenhum. Eu posso xingar o irmão lá, não tem problema nenhum. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, me prostituir, posso, homossexualidade, lesbiana, eu posso fazer, é meu. Se o corpo é teu, me fala quando você vai morrer. Qualquer um de vocês, me fala quando que é o dia da sua morte, dia, hora e minuto. Ninguém sabe por quê? Porque não é teu. Não é teu. Paulo está dizendo para os romanos, não é vocês que sustenta Cristo, é Cristo que sustenta vocês. Não tentem se gloriar contra os ramos. Sabe o que ele está falando ali? Vocês não são melhores do que os judeus. É isso que ele está falando. Porque essa passagem, eu vou falar aqui, vocês vão entender, é quando ele fala da erva brava, dos zambuzeiros, quem não lembra? Vocês são erva bravas, enxertadas na raiz, no tronco, mas é o tronco que sustenta. Igreja, quem sustentava a coroa de Vasti era Assuero. Quem sustentava Vasti como rainha era Assuero. E o dia que ela resolveu, através da sua arrogância, prepotência, achar que ela era maior que o rei, perdeu a coroa, nunca mais entrou na presença do rei e foi trocada. Aí todo mundo conhece a história, por quem?
Ninguém conhece a história, igreja? Esther, ou Radassa, né? Foi trocada. Por quê? Porque não era ela que sustentava. Igreja, nós só somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. Nós só somos salvos por causa da cruz de Jesus. Nós só somos salvos por causa da morte e ressurreição de Jesus. Nós só somos salvos por causa do sangue derramado por Jesus. Nós só somos salvos por causa da santa ceia, do corpo e do sangue de Jesus. Onde você entra nisso? O que você fez para ser salvo? Nada. Cuidado para não perder a tua coroa. Cuidado para não perder a tua salvação. Não, eu posso, eu faço, eu vou. Não, tem pessoas que é arrogante, tem pessoas que é difícil conversar com elas. A gente como pastor tem que ser até moderado para não dar uma resposta de atravessado. Não, porque eu tenho direito. Jesus pode tirar a tua coroa a qualquer momento. Você pode chegar diante do Senhor e não ter mais uma coroa para você separada. Nossa, mas eu servi, eu ajudei, eu orei, até contribuí para a festinha das crianças, mas infelizmente perdeu a sua coroa. Outra pessoa que perdeu a sua coroa, o seu lugar, e começou a manifestar demônios, perdeu tamanha comunhão com Deus, que agora quem manifestava na vida dele era demônios. Alguém lembra? Saul. E quando que ele perde a sua coroa, igreja? Quando Deus manda ele ir na terra dos amalequitas e destruir tudo que tinha lá. E a ordem era muito clara. Se vocês quiserem ler depois, está lá em 1 Samuel capítulo 15, a partir do primeiro versículo, a ordem era muito clara. Vai lá na terra dos amalequitas, extermina tudo que tiver lá, desde animal até criança, porque quando o meu povo saiu da terra do Egito, escravizado, sendo liberto da escravidão de 430 anos, eles atacaram e mataram crianças, mulheres, eles atacaram o meu povo por trás, e eu me lembrei, e agora é a hora de fazer a justiça. Vai lá, destrói tudo. O que Saul fez, igreja? Vou levar o rei Agag para a terra de Jerusalém. Vou levar algum dos gados, das ovelhas, das mulheres também lá para Jerusalém. Vou levar. Sou o rei. Qual que era a ordem, igreja? Aniquila tudo. Lá. Não era para trazer nada para Jerusalém. Aqui nós entramos em um pecado que muitas pessoas hoje em dia têm acometido, o pecado da desobediência. Igreja, o pecado da desobediência é um pecado de rebelião, porque quando você desobedece, você está se rebelando contra quem mandou, você está sendo uma pessoa rebelde. E a partir daquele momento, igreja, até tem um versículo bem conhecido lá em 1 Samuel 15, 25, se eu não me engano, que diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque agora, ele queria oferecer sacrifícios, agora Saul queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer uma oferta agradável ao Senhor. Aí Samuel fala: ô Saul, é melhor obedecer, irmão, do que sacrificar. Deus não tem prazer em ofertas e sacrifícios. Deus tem prazer em que se obedeça. Deus tem prazer em que você esteja na presença dEle e faça a vontade dEle. Essa é a vontade do Senhor, a obediência. Mas não, ele preferiu se rebelar. Coloca até para nós, Arthur, 1 Samuel 15, 28, para a gente entender.
1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que você. Eu devia ter trazido uma coroa, né? Mas não trouxe. Tirou a coroa de Saul e a deu para quem, igreja? Davi. Saul perdeu a sua coroa. Sabe por quê? Porque não guardou. Não teve o cuidado de fazer conforme a vontade do Senhor. Igreja, nós estamos vivendo um momento delicado da nossa história. Nós somos a última geração. Não vai ter outras. Não vai ter, pode escrever. Eu canso de falar, e quem está comigo há muito tempo, quem participa das escolas bíblicas aqui, onde a gente pode falar mais abertamente, eu sempre falo, 2023, vai começar as perseguições, vai começar as lutas, e está aí, está tudo aí. Eu estou falando desde o começo do ano, vai começar agora em 2023, mas por quê, pastor? Porque está escrito, quando a figueira voltar a dar os seus frutos, não passa esta geração sem que eu volte. A figueira voltou a dar frutos, sabe quando? Agora vocês devem estar um pouco mais atentos com a história, porque está acontecendo uma guerra, e envolvendo Israel, envolvendo o Oriente Médio, 1948, quando Israel se tornou nação. Quando ele voltou a ser nação, ali a figueira voltou a dar fruto. 70 anos deu agora em 2018. Só que a Bíblia fala, a geração de um homem é de 70 a 80 anos. Está lá em Salmo 90, versículo 9. Então ele vai dar mais essa lambuja aí, mais esses 10 anos. Então nós acreditamos que não passa de 2030. Que 2030 é o limite. Essa guerra está acontecendo, já escreve o que eu vou falar daqui a pouco, aquela mesquita de Aisk lá, eu não sei como que chama aquele trem lá, vai cair aquela mesquita muçulmana, eles vão destruir aquilo lá, para quê, igreja? O terceiro templo vai ser levantado, o terceiro templo vai ser levantado, e a Bíblia fala que 3 anos e meio de grande paz, depois o que vai acontecer? O anticristo, o líder político, o falso profeta, eles vão querer entrar no lugar santo dos santos. E aí vai acontecer outra guerra, porque para o povo judeu não pode entrar no santo dos santos. Somente o sacerdote, uma vez no ano, depois de ter se purificado de mulher, não pode ter se deitado com mulher durante não sei quantos dias. Se eu não me engano é 30 dias. Aí ele entra. Ele vai entrar lá e vai se declarar o Messias, vai se declarar o enviado, e então guerras novamente, dificuldades novamente, aí a Bíblia fala que acontecerá a grande tribulação. Igreja, cuidado para não desobedecer igual Saul, cuidado. Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem uma posição para cada um de nós, mas nós ficamos buscando pelo em ovo, nós ficamos querendo alcançar coisas que Deus vai te dar, não precisa você ficar fazendo alianças erradas, como nós já pregamos aqui. Outro que perdeu a sua coroa, igreja, esse até se arrependeu no final, mas perdeu a coroa, nunca mais foi rei. Nabucodonosor. Quem conhece Nabucodonosor? Nem eu, só de ouvir falar, né? Só de ler. Mas igreja, Nabucodonosor perdeu a sua coroa, o seu reinado. Por causa do que, igreja? Do orgulho. Por causa do orgulho. Ele se tornou grande, ele cresceu, ele alcançou grandes coisas. Ele dominou. Há quem diga que na época de Nabucodonosor, que foi, segundo a estátua, a cabeça de ouro, todo mundo lembra da estátua? A cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze e as pernas de barro e ferro. Há quem diga que ele era a cabeça de ouro, porque ele dominou o mundo. Aí um dia ele sonha com uma grande árvore, onde os passarinhos se alinhavam nela, as pessoas se prevaleciam da sua sombra,
e de repente um machado veio do céu, bateu na raiz daquela árvore e derrubou ela, e ele queria entender o que era aquilo, e Daniel chega para ele falando: Nabucodonosor, a árvore é você, onde muitas pessoas dependem do teu reinado, depende de você, mas se o dia que subir para o teu coração o orgulho, o dia que a soberba chegar no teu coração, do alto virá um machado e vai te cortar, e você vai pastar por um período, e um período a gente sabe que é 7 anos, você vai viver igual um animal, até que você aprenda a reconhecer que tudo é do Senhor. E aí a Bíblia fala, vamos até ler, para não ter confusão, Daniel capítulo 4, verso 29. Ao cabo de quanto tempo, igreja? Não se passou 12 meses da interpretação do sonho por Daniel. Nabucodonosor, andando, passeando no seu palácio, na Babilônia, pode pôr o próximo, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Eu. O que eu falei agora há pouco aqui que é arrogância? Atribuir a si direito. Eu fiz. Eu posso. Eu faço. Eu posso falar mal, eu posso criticar, eu posso. Com a força do meu poder e a glória da minha magnificência, ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, perdeu a sua coroa. Perdeu a coroa, assim como Vasti perdeu a coroa, assim como Saul perdeu a coroa, Nabucodonosor perdeu a sua coroa, passou de ti, já não é mais teu, acabou. Aí nós sabemos a história, se você quiser continuar lendo, ele vira um animal, começa a viver pastando por 7 anos, aí um dia ele recobre a memória, aí ele fala: Senhor, me perdoa, porque toda a glória é para ti, tudo é teu, eu não fiz nada. E a Bíblia fala que no exato momento que ele reconheceu a grandeza do nosso Deus, ele recobrou a consciência, voltou a ser uma pessoa, e passou o seu reinado para o seu neto, não quis mais saber daquilo, mas perdeu a sua coroa, perdeu aquilo que tinha alcançado. Igreja, é o que eu disse para vocês, não somos nós que sustentamos a igreja, é Jesus que sustenta a igreja, através de você. Mas não pense que o teu dízimo, a tua oferta, a tua contribuição, o teu trabalho, é tudo. Não, se eu não fizer, o pastor Júnior está enrolado. Igreja, não é assim não. Se você não fizer, as cadeiras faz. Certa vez falaram assim para Jesus: manda eles pararem de clamar, de cantar, Hosana, Hosana, o rei nas alturas. Jesus falou: se eles pararem, as pedras clamarão. Igreja, não somos nós que sustentamos a obra, eu dependo de Cristo. Ele usa as nossas vidas, mas não somos o caule, nós somos os ramos. Se eu tirar a folha daqui, ela morre, porque não é a folha que sustenta o tronco, é o tronco que sustenta as folhas. Não somos nós que sustentamos a igreja, Jesus nos sustenta para nos dar condições de sustentar a igreja, mas é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E tem pessoas, igreja, correndo atrás de tantas coisas, e perdendo a sua coroa. O inimigo quer que você perca a sua coroa. O inimigo quer que você perca a sua recompensa. O inimigo não quer que você alcance o seu galardão, o seu presente, a coroa da vida. Sabe quem que perdeu a sua coroa?
Vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 9 ao 11, Arthur. Gálatas 4, 9 ao 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outras vezes a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, vocês querem servir? Paulo manda uma carta para os Gálatas e fala assim para eles: eu preguei Jesus para vocês, vocês aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, eu falei para vocês do sangue que foi derramado naquela cruz, eu falei para vocês que Ele pagou o preço pelos seus pecados, eu falei tudo isso, aí vocês voltaram a praticar as obras, os rudimentos fracos. Igreja, sabe uma coisa que tem me deixado triste hoje em dia? Ouvir que pessoas deixaram o Evangelho para virar espíritas. Ouvir que pessoas deixaram o Evangelho para virar umbandistas. Ouvir que pessoas deixaram o Evangelho, igreja, para voltar para a igreja católica. É o que estava acontecendo aqui com os Gálatas. Pessoas ignorantes, pessoas fracas, pessoas que não têm fundamento, e que o fim delas, igreja, se não se converter, é o inferno. É o inferno. E por que eu falo isso? Porque é bíblico. Só há um caminho que leva para a salvação. Estreito, difícil de andar, e poucos têm conseguido andar por ele. Largo, espaçoso o caminho que leva para a perdição, muitos têm entrado por ele. Continua, põe mais um. Guardai dias, meses, tempos, anos, põe mais outro. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão. Paulo falou, preguei para vocês em vão. Ensinei vocês em vão. Porque vocês estão voltando de novo para o judaísmo, para leis, coisas que não salvam. Não conseguiu salvar. E eu preguei uma coisa tão forte para vocês. Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vocês estão voltando para esses rudimentos, perdendo a coroa, perdendo aquilo que tinham alcançado. Agora eu quero mostrar para vocês um povo que guardou a sua coroa. 1 Tessalonicenses 3, do 5 ao 7. 1 Tessalonicenses 3, do 5 ao 7. Paulo estava decepcionado com Gálatas, e ele acreditou que Tessalônica também tinha entrado nesse mesmo marasmo, nessa mesma vibe, vamos falar isso que vocês entendem, né? De deixar o Evangelho, de deixar a Cristo. Então ele manda uma carta lá para o povo de Tessalônica: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Eu estou com medo de você estar se desviando, porque o inimigo quer que vocês se desviam, o inimigo quer que vocês deixem o Evangelho. Eu estou com medo. Então eu mandei, acredite que Paulo estava preso, eu mandei Timóteo aí para ver como é que as coisas estão. Aí no próximo versículo, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor. Ou seja, vocês estão firmes, graças a Deus, vocês estão mantendo a vossa coroa, vocês estão guardando a coroa, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Paulo fala assim: estou feliz, porque vocês estão mantendo a sua coroa. Estou feliz porque vocês estão mantendo, sustentando a vossa fé. Igreja, nós estamos entrando numa época, eu sempre estou dizendo isso, sempre estou batendo nessa tecla, sempre estou sendo até repetitivo quanto a isso. Muitos falsos profetas, pessoas que só pregam prosperidade, pessoas que só vivem de campanhas, de situações para encher a igreja. Mas só que infelizmente, se nós não estivermos com Cristo, nós não vamos ser salvos. Se nós não guardarmos a nossa coroa, nós não vamos ser salvos.
nós precisamos ser firmes, constantes. Nós precisamos guardar a nossa fé. E como manter a coroa? Quais os recursos que nós temos, igreja? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao 14. Timóteo era um pregador jovem, Timóteo era um pastor jovem. Então, várias mensagens para Timóteo era de motivação, para ele guardar a fé, para ele guardar a esperança. Tem um versículo até que é bem interessante, onde Paulo fala assim: o exercício físico para nada tem proveito, mas a fé e o amor, tudo se aproveita diante do Senhor, porque acredite-se que como Timóteo estava pregando para o povo grego, e o povo grego é tudo povo forte, não é? Povo marombado. Ele falou, isso aí vai tudo para o mesmo lugar, tudo para a terra, e não tem proveito nenhum. Agora a fé, a caridade, o amor, isso sim tem proveito. E ele fala aqui, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 ao 14, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Como que nós guardamos a nossa coroa, igreja? Fé em Jesus, guardando a palavra dentro do nosso coração, e confiando que Ele é fiel para te honrar lá na frente. Pastor, mas eu estou passando um sofrimento, pastor. Eu vou na Umbanda, eu vou no catolicismo, pastor, e sabe qual que é o problema? Eu fui lá e deu certo. É lógico, irmãos, quem luta contra a sua vida é o adversário, é o inimigo, e quando você vai buscar na casa dele, o que ele faz? Tá bom, pega aí o que você quer, pode desfrutar, porque ele quer te segurar lá, e ele sabe que Deus não aceita dividir a sua glória, então ele vai te liberar. Ai, pastor, mas eu vou sofrer a vida inteira. Antes você sofrer 70, 80 anos aqui na terra, do que uma eternidade no inferno. Olha, eu vou te falar mais. Se você só sofre, alguma coisa está errada na sua fé, porque o teu Deus venceu até a morte, e ao terceiro dia ressuscitou. Ou seja, nem a morte foi capaz de segurar ele. Se você não consegue vencer, é porque alguma coisa está errada na sua fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11 que nós lemos, vamos ler novamente. Como que nós guardamos, como nós mantemos a nossa coroa. Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde você mesmo, igreja. Sabe, eu oro todos os dias, e uma parte da minha oração, uma parte crucial da minha oração diária: livra-me de mim mesmo. Livra-me das minhas vontades. Livra-me de mim mesmo. Sabe o que Jesus está falando aqui para a igreja de Filadélfia? Guarda você mesmo, para que no final você receba coroa. Guarda-te de ti mesmo, das tuas vontades, dos teus desejos. Guarda-te dos teus erros, das tuas falhas. É a igreja de Filadélfia, né? Deixa eu ver se eu pego rapidinho aqui, porque eu não tinha preparado. A igreja de Filadélfia, Jesus não tinha críticas contra ela. Era uma igreja fiel. Era uma igreja forte, fervorosa. E Jesus não tinha críticas nenhuma contra ela. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Mantenha a fé, mantenha firme, até o final, para vocês alcançar. Igreja, guardar é conservar, guardar é manter. Guarda a tua coroa, para que você não perca como Vasti. Grupo de louvor pode vir aqui. Guarda a tua coroa, para que você não perca como Saul.
Guarda a tua coroa, para que você não perca, como Nabucodonosor. Pastor, mas eu sou falho. Quem conhece o rei Davi aqui? Quem já ouviu falar do rei Davi? Ele errou a igreja. Alguém consegue falar um erro dele? Um só? O que ele fez? Vamos ver. Adulterou com Batseba, correto? Isso, legal. Vamos falar mais um também? Mandou matar o marido dela, Urias, isso também? Ele perdeu a coroa, a igreja? Hã? Não. Por quê? Se arrependeu. Confessou seus pecados. Errar nós erramos. Falhar nós falhamos. Nós temos que aprender que não é. Vou até mudar. Não somos nós que sustentamos a raiz, o tronco. É Jesus. Nós somos os ramos. Nós temos que aprender a controlar a nossa arrogância, a nossa prepotência, nossa soberba, nossa desobediência. Nós temos que aprender. Igreja, muitos têm sofrido por causa de um mal entendido, porque não conseguem entender como as coisas são simples. Eu não sou dono da minha vida, igreja, é Jesus. Eu não mando na minha vida, é Jesus. E a partir do momento que eu aprendo isso, eu sei confiar nele, eu sei acreditar nele, eu sei colocar minha fé nele. Mas existe muitos mal entendidos. Existem muitas pessoas que não conseguem entender isso e acham que podem fazer de qualquer jeito. A Simone até ministrou aqui há uns 30 dias atrás, 15 dias atrás, eu nem me lembro. Jonas senta lá debaixo da aboboeira e fica esperando Deus destruir a cidade de Nínive. E no outro dia Deus mata a aboboeira, mandou um animal lá, matou a aboboeira. Aí ele padeceu aquele dia, porque o sol estava escaldante, desmaiou. Aí a hora que ele acordou, ele xingou de tudo quanto é nome, porque a aboboeira morreu. Aí Deus vira para ele e fala assim: você está com dó da aboboeira? Eu estou. E é plausível você ter dó da aboboeira? É, porque ela estava me fazendo sombra. Mas você plantou a aboboeira? Eu não. Você cuidou dela? Não. Então ela nasceu e morreu e você não fez nada. Agora vê se você tem razão, Jonas. Você está com dó da aboboeira que morreu e não está com dó de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Mal entendido. Não foi Jonas que criou aquele povo. Não foi Jonas que deu vida para aquela nação. Deus destrói ou dá vida se Ele quer, porque Ele que criou. E nós achamos assim, é o nosso jeito, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu acredito, é a minha justiça. E com isso, igreja, estamos desobedecendo, estamos sendo arrogantes, soberbos. E não tem ninguém para nos chamar a atenção. Não tem ninguém para falar assim, está errado. Porque a maioria é a prosperidade, é o sal para você ser liberto e alcançar grandes coisas, é o portal que você vai passar, mas tem que dar 1.000, tem que dar 10.000, tem que dar 100.000, é a fogueira santa. Agora eles não devem estar mais fazendo fogueira santa em Israel, né? Então deve estar com medo de ir para lá, né? Mas é a fogueira santa, é isso. Igreja, guarda a tua coroa. Guarda a tua coroa, porque o inimigo quer roubar. Se coloque de pé neste momento, igreja. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua necessidade, eu não sei em qual momento da palavra falou com você e você falou: ali eu errei, ali eu falhei, ali eu não soube me colocar, mas agora é a hora de fazer como Davi, se arrepender, guardar a sua coroa, manter a sua coroa, se arrepender e falar: Senhor, eu estou aqui, eu não vou errar mais,
não vou falhar mais, porque eu quero alcançar, eu quero chegar diante de Ti. Igreja, sem arrependimento e sem confissão de pecados, isso é bíblico, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. A minha arrogância não me leva para o céu, a minha prepotência não me leva para o céu, a minha soberba não me leva para o céu, meu conhecimento não me leva para o céu. O que me leva para o céu é o amor, é a fé, é a mansidão, é a temperança, o domínio próprio e principalmente arrependimento. Amém? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Um dia todos nós veremos Cristo, um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e todos que eu digo são todos, até os maus, uns para receber a coroa da vida, conforme está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11 que nós lemos, outros para receber condenação e serem lançados no inferno, e serem jogados no inferno. Por isso eu te digo, igreja, está difícil, está complicado, guarda a tua coroa. Ah, pastor, mas nossa, umas lutas. Guarda a tua coroa. Ninguém falou para você que ia ser fácil. Seja obediente, guarda a tua coroa. Não queira depois sacrificar como Saul. Depois pode não dar tempo. Depois as coisas podem não ser mais as mesmas. Não faça como Nabucodonosor, que teve que pastar 7 anos para reconhecer que Jesus era Senhor. Não faça, porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, ou para receber o bem do Senhor, a coroa da vida, ou para receber o mal, ou para ser condenado. Amém? Glória a Deus, amém. Gostaria de chamar a Simone aqui, ela vai estar orando pelas crianças. Amém, igreja? Pode se assentar para a gente esperar eles. A Bíblia fala lá em Mateus 19, a partir do versículo 14, que vem aqui, que as pessoas estavam levando as crianças para que Jesus orasse por elas, e os discípulos falavam: não, deixe o mestre. E Jesus olha para as crianças e fala: deixa-as vir a mim, porque o reino dos céus pertence a elas. O reino dos céus pertence às nossas crianças. E sabe o que isso quer dizer, igreja? Que nós precisamos ser parecidos com eles. Uma criança, ela ama Jesus. Vem aqui, Maria. Uma criança, ela ama Jesus somente porque Ele é Jesus. Uma criança não ama Jesus porque ela quer algo em troca dele. Ela simplesmente ama. Então agora fique de pé, levante suas mãos. Vamos abençoar essas crianças. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos todas essas crianças, Senhor. Nós, Pai, declaramos que a geração delas verão a Tua glória resplandecendo sobre a vida de cada um. Eu declaro, Pai,
em nome de Jesus Cristo, que essas crianças ouvirão a tua voz, que essas crianças te obedecerão, que essas crianças farão diferença aonde elas estiverem, Pai. Elas serão sal e elas serão luz, Pai. Eu declaro, Pai, que o inimigo não tem poder, não tem influência sobre a vida das nossas crianças, Pai. Em nome de Jesus, guarde cada um como a menina dos teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, e que nós possamos ser parecidos com essas crianças. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. As crianças podem ir lá fora de novo e nós vamos orar para encerrar o culto. Amém? Ainda de pé, levante suas mãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela palavra ministrada hoje, Pai. Que nós possamos entender que a nossa coroa, Pai, não pode ser perdida, Pai. Ensina-nos a guardá-la, a cuidá-la, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um, de cada família. Eu declaro, Senhor, que essa semana nós vamos ver milagres, nós vamos ver as suas mãos agindo nas nossas vidas, nós vamos viver milagres, Pai. Nós vamos ver a existência, aquilo que não existia, porque o Senhor deseja nos abençoar, Pai. Leva o teu povo em paz, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Antes de você ir embora, vai lá fora, come um cachorro quente, bebe um refrigerante e aplauda o Senhor, porque Ele é lindo. Amém? Glória a Deus.